Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que você decidiu, que você escolheu ser prioridade da sua vida mais uma vez. Que bom que você está aqui, que bom que você está se priorizando, porque é assim, se priorizando, se colocando como prioridade, que você vai mudar a sua vida. Fico muito feliz, muito honrado com a sua presença aqui, com a sua escolha, com a sua decisão para você continuar se priorizando e buscando a mudança na sua vida. Que bom que você está aqui, fico muito feliz para a nossa live da blindagem emocional, a segunda live da noite, do dia, agora a live da noite com um assunto que, olha, eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom para você entender o ciclo das vozes sabotadoras. Eu tenho certeza que você conhece muito bem essas vozes sabotadoras e hoje você vai entender como elas funcionam, como elas agem e como... Não sei se eu vou contar para você como é que você pode controlar essas vozes. Vamos ver. Depende da tua participação, depende do teu entusiasmo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para várias pessoas que já estão aqui. Raquel, seja bem-vinda, Raquel, boa noite. Edivandro, muito bom, Edivandro, tê-lo aqui, seja bem-vindo. Jaqueline Lima também, bom dia, Jaqueline. Bom dia não, eu tô meio confuso, gente. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. O Batiste também, o Batiste está firme e forte, seja bem-vindo, Batiste. A Gabi Tombesi, fala Gabi, seja bem-vinda. Leia Correia também por aqui. A Fabi Nepo também, seja bem-vinda, Fabi. A Conceição, fala Conceição, seja bem-vinda. A Maferrante chegando por aqui também. A Débora Paiva, a Débora também não perde uma, seja bem-vinda, Débora. A Cristina, seja bem-vinda, Cristina. Paula de Carina também chegando por aqui, seja bem-vinda. A Fabi, falei hoje de você na minha terapia. Eu espero que você tenha falado bem, né? Eu espero que você tenha falado bem, Fabi. A Cristina Nakata também por aqui. O Elton Luiz, fala Elton, seja bem-vindo. Glauto também por aqui, chegando. A Vanil, fala Vanil, boa noite. Ceissa Galo, fala Ceissa, que bom que você está aqui. A Silvana Godoy também está por aqui, fala Silvana, tá vendo? Não esqueci mais, agora não tem jeito. A Patrícia também chegando por aqui, boa noite. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia, boa noite, filho. Boa noite, mãe. Tá louco, underline 90 também por aqui. A Joy Go Paris também por aqui, seja bem-vinda. A Daniela, boa noite, Daniela. Daniela também tá em todas. A Fabi também chegando por aqui. A Adriana Ramos, a Vanusa, boa noite. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre essas vozes perturbadoras e como que você pode controlar essas vozes. É sobre isso a nossa conversa desta noite. Antes da gente começar para valer o conteúdo, claro que eu vou falar de tudo que nós estamos fazendo em prol do Johan. Então você pode ajudar o Johan, claro, você pode nos ajudar nessa campanha em prol do Johan, que tem atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. Então se você quiser ajudar o Johan, você pode comprar os selos aqui, tá bom? Os selos do Instagram, todos eles integralmente são doados ao Johan, tá bom? Então você pode ajudar dentro dessa nossa campanha. E também, você também pode mandar um Pix, deixa eu colocar aqui a chave Pix, se você precisar mandar por lá, ogata76@gmail.com é o meu e-mail pessoal e você também pode fazer a sua contribuição pro Johan, tá bom? Conto com você. E uma coisa que você pode nos ajudar já de imediato é compartilhe essa live agora com pelo menos uma pessoa, Tem um aviãozinho ali, posso contar com você? Coloca o coraçãozinho aqui se eu posso contar com você. Manda para uma pessoa, uma única pessoa que você acredita que precisa desse conteúdo, tá bom? Manda pelo menos para uma, para a gente encher essa live aqui e a gente poder contribuir ainda mais para o Johan. Obrigado, Gabi, eu vi, viu? Obrigado. A Gabi,
a Nadir, o Theo, que fizeram um Pix, muito obrigado, viu? Tem mais pessoas que fizeram, eu preciso trazer aqui a lista para agradecer cada um de vocês também. E você pode ajudar aqui comprando os selos. Boa noite, Esther, boa noite, Eunice, a Liz também por aqui, que bom, obrigado, Fabi, por ter mandado, manda para as pessoas aí, por favor. A Leia também chegando por aqui, pega papel e caneta que hoje, esta noite será densa. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline comprou mais um selo, gratidão, viu, Jaqueline? Obrigado, muito obrigado. Bom, quando a gente fala sobre estas vozes internas, sobre estas vozes que muitas vezes acabam, inclusive, sabotando a sua caminhada, o seu sonho, você muitas vezes talvez tenha se sentido até estranha, né? Estranho. Nossa, será que essas vozes que eu estou chamando aqui de vozes perturbadoras, elas são reais? Será que isso é apenas fruto da minha imaginação? Ou ainda, por que essas vozes não param, né? Por que elas o tempo todo ficam falando, me direcionando, me julgando, me dando opiniões? São vozes que perturbam, E aqui a boa notícia é, você não está louca, você não está louco. Todos nós lidamos com essas vozes. Você também, creio eu que sim, certo? Coloca aqui, quem reconhece essas vozes perturbadoras no seu dia a dia. Coloca eu aqui para eu saber se vai que só já pensou se ninguém reconhece? Só eu sou louco. E eu falo, não, você não está louca, não. Não, mas eu tenho certeza que você vai reconhecer isso. Todos nós temos. Boa noite, Tamires. Boa noite, Patrícia. A Diana também por aqui. A Gabi também, eu. Rose Caleiro, eu. Todos nós temos essas vozes. E aqui uma coisa muito importante que eu quero que você já anote aí no seu caderno. Essas vozes que eu estou chamando de vozes perturbadoras, essas vozinhas que ficam aqui muitas vezes como um diabinho e como um anjinho, essas vozes, elas representam a soma de todas as suas experiências de vida. Guarda isso. Estas vozes representam a soma de todas as experiências que você teve na vida. Tudo bem? Guarda muito bem isso. Essas vozes, elas dizem muitas vezes o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, baseadas nestas experiências que você viveu. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Essas vozes representam a soma de todas as experiências que você teve até aqui. A Cristina, inclusive, ela estava me falando para assistir série ao invés de entrar aqui na live. Boa, Cristina! E você está vencendo, eu espero, a voz, né? Eu espero que você esteja vencendo a voz. Porque, olha, isso que a Cristina trouxe para a gente é muito importante. Porque o grande problema dessas vozes perturbadoras é quando eu não tenho controle sobre elas. Quando elas simplesmente controlam a minha vida. Por exemplo, vou pegar aqui o recorte do que a Cristina trouxe pra gente. A Cristina, conscientemente, ela se programou, ela falou o seguinte, olha, às 21h15 eu vou assistir a live do Ogata. Aí ela ligou o celular e aí a vozinha falou o seguinte, Cristina, que tal a gente assistir Friends pela 57ª vez na nossa vida? Aquele velho episódio que a gente dá risada. Vamos lá, vamos assistir. Vamos relaxar, você merece. Quando você não tem blindagem emocional, o que vai acontecer? A Cristina vai assistir Friends mais uma vez. Ela vai ser vencida. A intenção dela, que era estar aqui na live da blindagem emocional, foi perdida. Ela está lá assistindo o Netflix, o seriado mais uma vez. Então, por isso, boa Diana, excelente. Ó, são vozes que te puxam para trás.
Exatamente, exatamente. Também. Por isso, a gente precisa começar essa conversa com uma análise. Você pode fazer essa análise para mim? E coloca aqui para mim, tá bom? Eu quero que você escreva como é que anda o seu diálogo interno. Coloca aqui para mim. Como que anda o seu diálogo interno? É confuso? É um diálogo interno atropelado? É um diálogo interno onde você se sente enfraquecida? É um diálogo interno que te fortalece? Como é que está o seu diálogo interno? Você tem se julgado muito nesse diálogo interno? Muito louco, a Daniela colocou aqui um bom resumo. Muito louco. A Gabi, ultimamente agitadíssimo. A Rebeca, fala Rê, apressado. É importante você analisar como anda o seu diálogo interno para você o quê? Entender como você vai controlar melhor essas vozes. A Débora, ruim. A Diana, confuso, enfraquecida. A Rebeca, como se eu não tivesse tempo para mim. A Ceissa, apressado. Muito bom. Essa análise sobre o seu diálogo interno, ela é fundamental para você ter o quê? Como controlar. E aqui eu já vou te adiantar algo que talvez você esteja já se perguntando. Ô gata, é possível eu eliminar essas vozes da minha mente? Não, não é. Não é. Porque isso faz parte da nossa sobrevivência, inclusive, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Não é possível você calar essas vozes, porém, é possível você controlar essas vozes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aqui, um outro ponto importante de você analisar como anda o seu diálogo interno. Porque o seu diálogo interno, ele reflete a sua vida. A tua vida reflete a qualidade desse diálogo interno. A maneira como você se olha, a maneira como está dizendo aqui a Silvana, se questiona, a maneira como a Gilnete escreveu, me culpando, tudo isso reflete, a sua vida reflete hoje o seu diálogo interno, como é que está esse diálogo interno. Por isso, presta muita atenção agora no que eu vou te falar. A verdadeira mudança de vida, ela acontece de dentro para fora. O autoconhecimento high five, ele diz o que para você? A mudança vem de fora para dentro. Eu transformo você. Eu mudo você. Isso é o que o autoconhecimento high five fala. Não é verdade. A mudança acontece a partir do momento que eu começo a controlar esse diálogo interno. A hora que eu consigo parar, muitas vezes, uma palavra que me machuca, e eu fico usando ela repetidamente. A tua vida reflete a qualidade do seu diálogo interno, ou seja, você precisa mudar e melhorar a qualidade desse diálogo. Essa voz interior você pode controlar. Você pode controlar. E aqui entenda uma coisa. Quando você não controla esse diálogo interno, o que acontece? As tuas escolhas serão piores. Por quê? Não são as escolhas racionais, as escolhas intencionais que você quer. Você está sendo controlado por essas vozes. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você precisa retomar o controle desse diálogo interno. Para quem escreveu aqui, o diálogo está confuso, está louco, está apressado, está agitado, é porque você ainda não tem o controle desse diálogo. Alguém precisa ser o chefe dessa, vamos chamar dessa casinha que você tem aqui.
E esse chefe, essa chefe tem que ser você. Se você continuar deixando que essas vozes conversem, que elas falem o que elas quiserem falar, essa casinha aqui tem o nome, Brasil. E você sabe a confusão que tá. Então, o ponto é, você precisa retomar o controle desse diálogo. Você precisa comandar essas vozes e você pode fazer isso. E eu vou te mostrar isso. Tudo bem nessa noite? Eu vou contar isso para você. Então fica aqui comigo. Tudo bem? A falta de controle gera 4 grandes problemas. Eu quero que você anote aí, 4 grandes problemas. E talvez você se identifique com pelo menos um deles. E quando você se identificar, quando eu colocar aqui, diz, eu me identifico, gata. Eu estou me identificando. Esse problema eu consigo perceber em mim. E é muito importante que você perceba isso. O primeiro deles, o primeiro grande problema dessa falta de controle dessas vozes internas são os pensamentos repetitivos. Pensamentos que você fica ali ruminando. Sabe a ruminação? Você fica lá, ruminando aquele pensamento. Você já, várias vezes, você pensou, sentiu, agiu e concluiu. Mas aí você volta. E você fica querendo achar lados e alternativas e você fica ali, repetindo, ruminando aquilo. E o ponto é, como nós falamos ontem à noite, na live de ontem à noite, várias pessoas se identificando. Obrigado pela sinceridade de vocês. Obrigado. A Raquel, a Léa, a Cíntia eu não. Legal, Cíntia. Bacana. Quando você mantém um pensamento aqui, o que acontece? Você está gastando energia. E principalmente porque você pensa, sente e age. Pensa, sente e age. E isso prepara o teu corpo muitas vezes para quê? Lutar, fugir ou paralisar. Os hormônios trabalham para o quê? Para garantir sempre a tua sobrevivência. Então, um grande problema de você não ter o controle é que esses pensamentos ficam rodando. E isso não é bom para você. Tudo bem? Segundo ponto muito importante de um problema que essas vozes internas trazem, essas vozes internas sem controle trazem a você. São pensamentos destrutivos. Aqueles que muitas vezes sabotam o teu sonho. Aqueles que destroem a tua autoestima, como o Batista está colocando aqui. Quando a tua autoestima está baixa, as vozes aumentam. Aqueles pensamentos que te deixam paralisada sem ação. Você talvez tenha todos os recursos para colocar o teu sonho em prática, mas esses pensamentos destrutivos, eles são usados para te paralisar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é um segundo problema dessa falta de controle dessas vozes, desse diálogo interno. Tudo bem? Esses pensamentos destruidores são muito, muito perigosos. Por quê? Porque eles te levam a ter inclusive sintomas físicos. Por quê? Porque você é levada muitas vezes para o pior cenário. E quando você vai para o pior cenário, o que acontece? Você sofre. E por sofrer, a tua mente está imaginando que você está o quê? Em dor. Que você está em perigo. E aí ele te prepara para lutar, fugir ou paralisar. Então, por isso que acontecem as crises de ansiedade, as crises de pânico. É por isso. Porque são pensamentos destruidores que vão aumentando.
Por isso que enquanto você dá espaço para essa falta de controle, você fica vulnerável. Tudo bem? E uma pessoa vulnerável muda a vida dela? Óbvio que não. Uma pessoa que está se sentindo fraca, que está com medo, inclusive, dos próprios pensamentos, essa pessoa vai ter algum tipo de força para mudar a vida dela? Por isso que o autoconhecimento é uma escolha de vida e ele tem que ser profundo e levado a sério. Porque não é você ir para um final de semana fazer um curso, se encher de motivação que você vai mudar a sua vida. Isso pode te ajudar a despertar. Mas você precisa entender de onde vieram esses pensamentos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Patrícia, puxa, me encaixo nessa também. Sem desespero, Patrícia. Vai dar certo no final. Mas é importante reconhecer isso. Reconhecer porque, e principalmente você, Patrícia, você já tem ferramentas para controlar isso. O que é preciso é treinar. Você já tem ferramentas para isso. Tudo bem? Rosana, boa noite. A Nalu também por aqui. Rafael Medina, seja bem-vindo também. O Ricardo Barros, fala Ricardo, seja bem-vindo. Terceiro problema, presta atenção, são 4. Falei o primeiro, pensamentos repetitivos. A falta de controle te leva a pensamentos repetitivos, a pensamentos destrutivos. E agora, há um problema também que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o autojulgamento. O autojulgamento que muitas vezes não é justo. É um autojulgamento bem tendencioso, onde você sempre é a culpada, você sempre é o culpado. O tempo todo, essas vozes agem como um juiz. Mesmo sem você ter vivido a experiência, o que você quer pensar, o que você quer muitas vezes fazer, essas vozes já julgam e elas falam para você, não, esquece isso, você não pode fazer isso, você não é capaz disso, você não tem essa capacidade, esquece, você vai se frustrar, você vai se machucar. Esse autojulgamento, ele é cruel. Ele é cruel. E quando você não tem o controle dessas vozes, é isso que acontece. Isso vai abalando ainda mais a tua autoestima. Porque o tempo todo são diálogos enfraquecedores. Diálogos enfraquecedores deixarão você ainda mais o quê? Vulnerável. Tá entendendo a importância de você identificar a qualidade desses diálogos para você poder ter o controle? Sem esse controle das vozes, boa Daniela, é o famoso e se. Pois é, e aí já te sabota, e aí já te tira, muitas vezes, aquela vontade de fazer. Porque aí você fala o seguinte, já tem alguém, né? A voz chega e fala, já tem alguém fazendo isso, para de fazer, para de sonhar, você sonha muito, você sempre desiste, você sempre faz errado, você sempre isso. E é um juiz extremamente cruel com você. Só que acontece por quê? Porque você está permitindo esse diálogo. E o que eu estou reforçando isso aqui com você, o que eu quero que você acredite você pode tomar conta dessas vozes. É fácil, gata? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu vou te mostrar aqui como é que você vai começar esse processo. O Batiste, isso pode ter vindo desde a infância? Com certeza. Lembra o seguinte, Batiste, falei há pouco, as vozes internas, elas são o quê? O resultado das experiências que você viveu durante toda a sua vida.
essas vozes internas, por exemplo, o auto-julgamento, quando uma voz julga vamos lá, um desejo que você tem, esse julgamento vem da onde? De alguma experiência aprendida. Talvez de uma palavra que você ouviu e que ficou impactado em você, da mamãe, do papai, de uma professora, de um amigo, enfim. Desde uma experiência vivida ou de repetição. Tudo bem? Faz sentido isso, Batiste? Coloca aqui para mim. Oi, Vilma, paralisia total. Sim, esse auto-julgamento te paralisa, tá bom? A Má Ferrante, acontece isso quando tento dirigir, quando você tenta dirigir. Pois é, por isso que esse diálogo interno, ele precisa ser controlado. Então fica aqui comigo, tá bom? Pra gente entender como é que você vai começar a controlar. Não existe uma mudança real de vida e significativa e também rápida se você não tiver controle desse diálogo interno. Se esse diálogo interno não for de qualidade, de uma boa qualidade para você. Porque imagina, você não precisa nem enfrentar o ambiente. Você mesma já se derrota logo ao acordar. Então você não vai fazer nada, você realmente vai deixar a vida te levar. Tudo bem? E esse quarto problema que eu vou trazer aqui para você é, digamos, uma consequência dos outros três, que é o reforço do não merecimento. É um reforço que você não merece realmente aquilo que você pensou, que você não merece a felicidade. É um sentimento de que realmente eu não sou tão boa assim, eu não sou tão bom o bastante para alcançar aquilo que eu desejaria, para ter um relacionamento saudável, para ter um relacionamento feliz. Eu realmente não mereço ser feliz profissionalmente, eu realmente não mereço a felicidade, isso é para poucas pessoas, não é para mim. E esse diálogo interno, ele reforça esse sentimento de não merecer, de que nada que é bom da vida é para você. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Bingo, diz a Jaqueline. A Cíntia, esse pega pesado em mim. A Léa, todos. A Vanil, eu. Essas vozes, elas estão sabotando a tua felicidade. Essas vozes sabotadoras, elas estão tirando a tua oportunidade de ser feliz. Estas vozes sabotadoras, elas estão deixando você do jeito que você está hoje. Do jeitinho que você está. Porque o que acontece? Quando essas vozes sabotadoras, elas controlam o meu diálogo interno, qual é a tendência? Qual é a tendência? A tendência é eu me conformar. Porque é cansativo você brigar com essas vozes internas se você não tem o quê? Blindagem emocional. Por isso que você que quer controlar essas vozes internas, eu vou te fazer um convite. Entra para a última turma de 2021 do programa Blindagem Emocional. Ó, tá aí. Entra na lista. bit.ly/lista blindagem, porque é lá que você vai ter uma condição especial. Então, você se conforma. A Daniela escreveu aqui, muita gente desiste. Por quê? Porque você não tem forças para controlar. E aí você se conforma. Você aceita ser normal, que é o que eu falei de manhã. Para quem não assistiu a live da manhã, eu recomendo muito que você assista a live da manhã. Foi uma live pesada no sentido, principalmente para você acordar. Boa, Batiste, não podemos deixar que essas vozes nos rebaixem. A Vanusa, medo extremo, sim. Por isso que você normalizar
a vida que você tem hoje é tudo vitória dessas vozes sabotadoras. Elas estão vencendo o jogo. Porque você não age. Você não entra em ação. E, guarda isso aqui, sem ação não tem transformação. Sem ação não há uma mudança de vida. Sem ação você vai continuar sofrendo do jeito que você está hoje. Infeliz com a sua vida. Triste. E achando que isso é a vida. Não é. Para de normalizar essa vida medíocre. Para de normalizar a mediocridade dentro da sua vida. Isso não é normal. Isso não é normal. Se você acha que essa vida ela tá boa para você, tá tudo bem. Pode ser que ela esteja tudo bem para você. Só que o que você talvez deseje, o que talvez você hoje sinta falta, você não vai conseguir se você não agir. E não agir é tudo o que a sua mente de sobrevivência quer. Presta atenção aqui, porque agora você vai começar a entender como controlar essas vozes. Presta atenção aqui. Porque quando eu estou sem ação, quando eu estou lá na zona de conforto, onde nada acontece, eu estou em segurança. Lembra, sua mente sempre quer garantir a sua sobrevivência. E economizar energia é um ponto fundamental. E um outro ponto fundamental é, eu não quero que você se arrisque. Fica aí, onde você já sabe. Porque onde você já sabe, onde você conhece, não tem risco. Não tem risco. Você já conhece. Para sua mente de sobrevivência, esse é o melhor dos mundos. Porque você está economizando energia, você está sendo controlada por essas vozes que te mantêm paralisada, vendo a vida passar, percebendo que a cada dia é um dia a menos e você está mais próxima do fim, mas sem se mexer. Estou infeliz? Estou, mas pelo menos eu não estou correndo risco. Por isso, presta atenção aqui. Para sua mente de sobrevivência, fortalecer essa bagunça interna de pensamentos é uma ótima estratégia para você não fazer absolutamente nada e se manter viva. É por isso que esses diálogos, eles são tão fortes a ponto de muitas pessoas paralisarem. Ao ponto de muitas pessoas simplesmente se conformarem com uma vida medíocre. Mas eu tenho certeza que você já sabe que sem ação não há transformação. E você pode, como eu tenho dito desde o início dessa live, você pode ter o controle destas vozes, desde que você conheça muito bem esse mecanismo. E o que eu estou te apresentando até aqui é o quê? O mecanismo. Como é que funciona. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você está entendendo isso? Coloca aqui para mim se você está entendendo, se isso está ficando claro para você. Eu não consigo mudar algo que eu não conheço. É por isso que o meu conteúdo ele é denso, ele é profundo. Porque eu preciso te dar os contextos. Eu preciso te dar o conhecimento para que você entenda como você vai controlar. Não é técnica, apenas uma técnica A, B ou C. É conhecimento. Tudo bem? A Daniela Gata, com a pandemia paralisei e me conformei com a vida que levo temporariamente. Isso é manipulação? Presta atenção agora, a gente vai entrar nisso e acho que você mesma, Daniela, vai ter essa resposta. Tudo bem? Me descreveu, disse a Leia. A Diana, uma live mais densa que a outra. Exatamente. O Batiste, não podemos deixar que essas vozes nos rebaixem. Exato, Batiste. Excelente. A Gabi, me sinto
com muita iniciativa e pouca acabativa, como diz o Jerônimo. Sim, sim, mas também é um processo, Gabi, é um processo, tudo bem? A Bruna, é muito bom, super recomendo. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Acho que a Bruna deve estar falando da blindagem, né, Bruna? Bruna participou da última turma. Aliás, entra na última turma aí do ano, hein? Entra na última turma se você quer realmente ter esse controle dessas vozes sabotadoras. Mas agora presta muita atenção aqui, que é a parte mais importante do que eu vou te falar nessa live. Essas vozes sabotadoras, elas têm um líder. Elas têm alguém que controla todas elas. E você conhece. Aliás, ele está aqui com a gente. Aliás, uma boa noite para ele que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ele está aí do seu lado e você conhece muito bem. Quem controla essas vozes é o ego. Alguém conhece o ego aí? Você conhece o seu ego? Boa noite, ego de todos vocês que estão aqui. Boa noite, ego. Boa, Vanil. Boa noite, ego. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Que bom que você agora está começando a entender que a pessoa que está aí do seu lado, ela vai assumir o controle das coisas aí. Agora a tua vida, ego, não vai ficar tão fácil, não. Porque o que é o ego? Presta atenção aqui. É o protetor da tua mente de sobrevivência. É o grande protetor, o grande guardião da sua mente de sobrevivência. E para você entender o ego tem muitos truques. Ele tem diversos truques. Ele busca fazer com que você se distraia. Porque você se distraindo, o que acontece? Você não entra em ação. Você não entra em ação. Esse é o papel do ego. Gata, o ego não é aquilo lá só de eu ficar olhando para mim, me achando linda, maravilhosa. É uma distração. Isso também é um truque. É uma distração. Assim como é uma distração quando existem pessoas que ficam olhando para si, só se autodestruindo. Isso também é uma distração. Tudo bem? Assim como eu fico olhando a vida dos outros, é uma distração. E você vai entender isso. O ego, o tempo todo, ele está ali te manipulando para garantir a sua sobrevivência. Só que você pode ter o controle do ego se você tiver as ferramentas certas, se você tiver blindagem emocional. Para você entender um pouquinho o ego adora te jogar lá no passado. Sabe aquele saudosismo? No meu tempo não tinha nada disso. Nossa, no meu tempo os políticos eram honestos, no meu tempo era tudo diferente. O tempo todo, o teu ego, ele sabe que te jogar para o passado te deixa quietinha, sem ação. Assim como te jogar para o futuro é uma ótima estratégia do ego. Ele te joga para o futuro e você fica lá pensando, pensando, pensando e não age. Você está aqui pensando, quando eu realmente decidi arrumar a minha vida, quando eu realmente decidi entrar em ação, vai ser tão legal, nossa, olha que coisa linda que vai ser a minha vida. Só que você está pensando lá e você não está agindo, você está sentado aqui na cadeira, como eu estou. A vida acontece, você sabe aonde que a vida acontece? A vida acontece no presente. E o ego detesta o presente. O ego detesta o presente. O ego detesta que você esteja em presença. O ego detesta que você esteja no aqui e agora. Por isso que esse estilo de vida que você talvez tenha hoje é ótimo para o teu ego. Porque você não está em presença, você sempre está fazendo alguma coisa, fazendo, e você está sob o controle. Você está entendendo como você talvez tenha vindo
como sua vida até aqui ela foi manipulada pelo seu ego? Você está começando a entender e entender o porquê? Porque é para garantir a tua sobrevivência. Que por um lado você olha e fala, pô, que legal, né? Só que por outro, você está deixando o quê? De viver. Porque existem perigos que não são reais. Então, isso, ó, e o ego muitas vezes, boa Batiste, o ego às vezes faz você tomar as decisões erradas apenas para quê? Para te manter sem ação. Para você não conquistar aquilo que você quer, para você realmente mudar a sua vida. Esses pensamentos que existem na tua mente são exatamente para te manter onde você está. Porque viver no aqui e agora, em presença, entrar em ação exige o quê? Risco. Exige risco. Por exemplo, para o teu ego, você está aqui comigo mais uma vez. Para você que está chegando a primeira vez aqui, aliás, quem aqui está a primeira vez, diz eu aqui para eu saber. Eu gosto sempre de saber quem aqui está pela primeira vez. É um risco. Por quê? Porque o conhecimento transforma. Você já chegou aqui, em um tamanho. Quando você sair daqui, queira ou não, você vai sair já diferente. E sempre é assim. Tudo bem? Boa dia no ego não deixa evoluir. Por quê? Porque ele está focado em manter a sua sobrevivência. Ele é esse guardião da sua mente de sobrevivência. Ele quer que você economize energia o tempo todo. E as vozes perturbadoras servem para quê? Para te deixar onde você está. Para derrubar o teu sonho. Para você ficar repetindo lá um pensamento e você fica repetindo. Quando vê o dia acabou e você não fez nada. Aquelas vozes, aqueles pensamentos destruidores são exatamente por quê? Você não é capaz. Só que lembra, essas vozes, elas representam a soma de todas as experiências que você teve. Ou seja, e a gente vai falar disso daqui a pouco, você aprendeu isso. Você não nasceu com esses aprendizados. Ou seja, você pode mudar a interpretação disso. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Tudo bem? É no presente que a vida acontece. Antes de eu seguir, eu quero te fazer uma pergunta. E aí eu quero que você seja muito sincero comigo. Você realmente está disposto a não ser mais controlada pelo ego, sim ou não? Você realmente está disposto a pagar o preço, e aqui eu não estou falando de preço monetário, mas o preço que envolve não ser mais controlada pelo ego? Coloca aqui para mim enquanto eu bebo uma água, sim ou não? Você está disposta a não ser mais controlada pelo ego, sim ou não? Boa, Jaqueline, sim. A Cristina, sim. A Patrícia, sim. Daniela, o gata, para eu participar tá tranquilo, porque eu quero, mas para o meu companheiro você é o inimigo. E tudo bem, é assim mesmo, viu, Daniela? A mudança, ela é solitária, mas aí você precisa decidir o que é o melhor para você, quem controla a sua vida. Bom, todo mundo sim aqui, né? Ótimo, Ceissa, Geralda, Silvana, a Daniela, sim, perfeito, excelente. Agora, como é que você vai controlar então essa voz? Não, Vanusa, você não é fraca. Você está fraca. Eu quero que você agora reforce isso. Você não é fraca. Você talvez esteja num estado de fraqueza, mas você não é fraca. Eu não te conheço, mas a tua história, eu tenho certeza, é de muita força. Tudo bem? Você está, não é. Você não é fraca. Tudo bem? Isso é fruto desse diálogo interno.
E você pode começar a mudá-lo. E aqui eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso, como é que você vai começar a controlar melhor. Primeira coisa é identificação da batalha interna que existe. E como que eu vou identificar isso, gata? O que isso significa? Você precisa começar agora a se observar melhor. A se observar. E se observar acontece tal fato, como que eu estou reagindo? Eu estou ficando triste, o meu coração acelera, eu sinto dor no estômago. Por quê? Porque você precisa identificar a batalha interna que hoje mexe com você. Onde essa conversa, esse diálogo interno te machuca mais. Que palavras que você, por exemplo, tem usado que te machucam? Escreva, inclusive, saiba quais são essas palavras. Você precisa identificar o cenário. Identificar a batalha interna é você saber com quem realmente você está lutando. E quais são essas armas. Por exemplo, se você repete uma palavra que te machuca, você precisa saber qual é essa palavra e por que você está usando essa palavra. Por quê? Porque você vai ter que criar uma estratégia para não usar mais essa palavra. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Por isso que identificar a batalha interna, esse cenário é o ideal. Identificar esses pensamentos, eles começam a partir de qual momento do meu dia, por exemplo? É quando eu chego no trabalho? É quando eu chego na minha casa? É quando meu marido fala boa noite para mim? É quando eu simplesmente ouço uma notícia? Eu preciso identificar o cenário. Eu preciso identificar a batalha. É um trabalho agora de autoobservação. Está entendendo a importância de você se conhecer? Está entendendo a importância de você ter blindagem emocional, você ter o controle das suas emoções e o entendimento delas, o entendimento dos seus processos emocionais? Porque aí você pode se observar. E mais, a importância de você estar em presença. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esse é o segundo passo, inclusive. Estar em presença. Estar muito mais no aqui, agora. E como isso, gata? Aí é uma maneira mais prática. Aí tem ação, que é menos tarefas. Menos tarefas tendem a gerar menos pensamentos, menos preocupações. E com isso eu fico mais no aqui e agora. Porque estar em presença, como eu disse, é tudo o que o teu ego não quer. Mas quanto mais eu fico em presença, mais eu estou no controle. Mais eu fico no controle. Por isso que não existe mudança de vida sem revisá-la. Não existe mudança de vida sem você revisar o seu estilo de vida. Essa rotina louca, essa sociedade louca, como está dizendo a Fabi aqui, não tem como você não revisar isso. Não tem. Estar em presença não é viver como um workaholic, trabalhando sem parar, comendo de qualquer jeito. Isso não é estar em presença. Ah, não, mas eu tô aqui com os meus filhos. Estou com os meus filhos, mas eu tô aqui no celular, tô aqui com eles, ó. Tô aqui com eles. Puxa, nós estamos aqui nos divertindo. É teu filho no celular e você no celular. Isso não é estar em presença. Uma coisa que eu hoje identifico em mim, que é fruto dessa falta de presença. Olha como o autoconhecimento vai trazendo muitas reflexões pra gente. Eu sempre fui de comer muito rápido. Rápido. E isso é um condicionamento que eu tenho, de comer muito rápido. E isso se intensificou muito quando eu comecei a minha vida profissional, né? Então, você come de qualquer jeito, rápido, enfim. E uma coisa que eu percebi nos últimos tempos
eu tenho uma dificuldade imensa, sabe do quê? De identificar sabores. Aí você pode falar o seguinte, Gato, você deve estar com Covid. Não tive. Ainda bem, já fiz teste, não tive. O ponto é, de tão rápido que eu ainda como, mas hoje já um pouco mais, digamos, um pouco mais consciente, e nessa batalha, tem muita coisa que eu não sei o sabor, eu não consigo identificar. Por quê? Porque a maior parte da minha vida eu comi sem presença. E existe coisa mais gostosa, creio eu, imagino, que é você comer em presença, de você realmente sentir, né, a textura, você sentir o gosto de um alimento? Faz sentido isso para você? Então, estar em presença e você começar a trabalhar isso é fundamental. Estar em presença, eu te mostrei ontem, lembra a técnica do 5, 4, 3, 2, 1? Aquela técnica é o quê? É para você ficar em presença. Você sai de um estado emocional ruim e você começa o quê? Olhar os objetos, você começa a pegar os objetos, você começa a ouvir os barulhos, ou seja, você volta para a presença. Tudo bem? Meditação é um ótimo treino para você estar em presença. Gata, mas eu não consigo meditar é muito difícil. Primeira coisa, meditar não é esvaziar a mente, porque não dá para você parar de pensar. Até num nível avançado de meditação, que eu nem cheguei ainda, então nem posso falar com propriedade, mas eu já li, você até pode, assim, realmente diminuir o barulho de uma maneira muito drástica, o barulho aqui. Mas quanto mais você faz, melhor você fica. Então a primeira coisa é, meditação você vai começar de pouquinho em pouquinho, é 1 minuto por dia. É treino. Tudo bem? Então meditação é uma ótima ferramenta, assim como auto-hipnose. É por isso que eu falo muito para os meus clientes de hipnoterapia, e eu sei que tem vários aqui. Faça a auto-hipnose. Porque a auto-hipnose aumenta o teu estado de presença. Tudo bem? Mais uma coisa importante para você saber, para você começar a controlar estas vozes perturbadoras. O uso de perguntas. E uma pergunta muito simples. Veio o pensamento e você fala em voz alta. Eu preciso pensar nisso agora? Isso também é treino, é condicionamento. Vem um pensamento que é totalmente enfraquecedor, que você já identificou que é repetitivo. Eu preciso pensar nisso agora? Perguntas quebram estados emocionais. Tudo bem? Entendeu isso? Esse pensamento vai me ajudar com o que agora? Por que eu vou pensar nisso agora? Essa crença desse pensamento é verdadeira? Essa crença é minha mesmo ou é porque eu aprendi com a mamãe e com o papai? Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Uso de perguntas. A Fabi, Gata, e as pessoas na UTI, como fica? Não entendi a sua pergunta, Fabi, em relação exatamente a quê? Coloca aqui para mim, tá bom? Desculpa, eu não consegui entender a pergunta, talvez de alguma coisa que eu falei e eu não estou lembrando agora. O passo seguinte, além de fazer perguntas quebram estados emocionais. Mas agora, o fundamental, presta atenção aqui, é ter blindagem emocional. Blindagem emocional é você entender as suas emoções e como elas funcionam. É você compreender os seus processos emocionais. Por quê? Porque esses pensamentos, eles te machucam por quê? Eles te machucam porque eles estão associados a alguma emoção. Eles estão associados a algum aprendizado de impacto emocional. Por isso que eu preciso saber como as minhas emoções funcionam para que eu possa
quando vier esse pensamento, eu falar, é por isso. Eu estou pensando desse jeito, esse pensamento está aqui, porque na verdade não é o pensamento que está me afetando, mas sim o quê? O significado que ele tem para mim. Porque um pensamento é só um pensamento, teoricamente. Mas o mesmo pensamento, que pode não ter nada, não vai fazer cócegas em você, em mim causa, sei lá, um choro. Por quê? Porque ele tem um significado para mim. Então, ter blindagem emocional é fundamental. É fundamental nesse processo. Por isso, vou te convidar de novo. Venha para a última turma de 2021 do programa Blindagem Emocional. bit.ly/lista blindagem. Essa lista é onde você vai receber uma oferta especial, uma condição única mesmo. Esteja nela. Nas próximas semanas eu vou abrir. A turma começa dia 11 de outubro. Dia 11 de outubro. Serão 21 dias direto, intenso, denso, mas eu garanto, você sai da blindagem emocional muito mais forte do que você entrou. Tudo bem? Por isso que ter blindagem emocional é fundamental nesse processo. Eu entendendo as minhas emoções, eu vou conseguir o quê? Controlar elas melhor. E aqui o passo talvez mais importante além da blindagem emocional, que é fazer as pazes com a sua história. Porque fazer as pazes com a sua história é entender por que aquele significado te machuca. É compreender por que aquele significado, aquele pensamento, ele é destruidor e por que ele te destrói. Porque aquele pensamento, muitas vezes destruidor, é um pensamento que não é seu, na verdade, mas é um pensamento porque o papai falava que você não era capaz, que você era uma pessoa incapaz. E aí, toda vez que você vai fazer algo, o ego, que quer te manter sem riscos, ele coloca à sua disposição um pensamento: papai acha que eu não sou capaz. E aí, nossa, eu não sou capaz disso. E aí você começa. E aí você começa o quê? A ruminar esse pensamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim. Fazer as pazes da sua história, com a sua história. E aliás é isso que a gente faz muito na blindagem emocional no programa. Fazer as pazes com a sua história. Porque é também um processo terapêutico. Tem muita terapia ao vivo. E eu garanto, são de impacto. De um impacto positivo para você mudar a sua vida. A Janes, deixa eu ver aqui. Sempre que vem um pensamento desse, eu uso. O passado acabou e procuro fazer outra coisa. Sim, legal. Quando você intencionalmente, Janes, coloca uma ação no pensamento, seja até numa afirmação ou numa pergunta, acabou. O pensamento vai embora. E você tem o controle, você tem como mudar esse pensamento, você tem o controle disso. Só que isso exige treino, exige você eliminar essas barreiras, por exemplo, ligadas à tua história, ao teu passado. Por exemplo, você não nasceu incapaz, só que você aprendeu que você é incapaz, porque alguém te julgou. Alguém falou para você que você estava errada. Alguém não acreditou em você. Mas você não nasceu incapaz. Alguém disse isso para você. Você aprendeu isso com alguém. Só que até agora é essa palavra que está controlando a sua vida. É o ego que está controlando a sua vida. E você vai continuar deixando a sua vida nas mãos do ego? Você vai continuar deixando a vida passar porque o ego não quer que você corra riscos? Que vida é essa que você está levando? Que vida é essa que você está levando? Uma vida sem intenção. Uma vida onde você normalizou a infelicidade, onde você se conformou.
Você precisa, a partir de agora, tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Você precisa assumir o controle dela. E isso é uma decisão. Eu falei muito hoje de manhã sobre isso. Para quem não assistiu, assista a live da manhã. É uma decisão. Porque é essa decisão que vai fazer com que a sua vida ande para frente. Porque você precisa recuperar a sua confiança. Essa falta de controle que existe hoje aqui dos seus pensamentos jamais deixarão você recuperar a sua confiança. E sem confiança você não age. Se você não confia em si, se você não confia nas suas ações, não há resultado diferente. Você precisa do programa Blindagem Emocional para recuperar a sua confiança, a sua coragem. Porque sozinho muitas vezes é difícil. Então tudo começa com uma decisão. Você tem que avaliar a vida que você tem hoje e a vida que você quer ter. Se essa vida não está valendo a pena, você pode fazer diferente, você tem que fazer diferente. Por você, porque a tua vida vale muito. E talvez pelos seus filhos, se você tem os seus filhos. Mas você precisa se mexer. Para de ficar esperando uma fórmula mágica, para de ficar esperando algo acontecer na sua vida de diferente. A vida depende de você. Eu falei hoje de manhã e vou repetir. Você muitas vezes desiste da vida, mas a vida jamais desiste de você. O tempo todo ela está te dando sinais, ela está te colocando em lugares para você refletir e pensar. Só que quando você não tem força emocional, o ego simplesmente ele sapateia na sua cara. Já vem uma vozinha, esse seu gato é muito chato, ele está gritando. Eu não gosto de alguém que está usando blazer numa live. Vamos embora. É o teu ego tirando você daqui. É o teu ego falando o seguinte: a gente precisa sair daqui. Isso aqui é perigoso para você. Agora, o que é perigoso? Você continuar nessa vida infeliz ou você se arriscar? A vida é arriscada mesmo. A vida é para ser vivida e não para ser controlada por um monte de pensamento sabotador. Você precisa decidir. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. Coloca para mim qual foi o maior aprendizado que você teve hoje, nessa noite aqui. Lembra que o teu aprendizado, ele pode ajudar outras pessoas e também reforça o que você encontrou de mais importante. Coloca aqui para mim o seu maior aprendizado. Oi Marlene, seja bem-vinda. A Daniela, adoro informações que me favorecem, excelente. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado e lembrando, você pode entrar agora na lista da blindagem emocional do programa, a última turma de 2021. Se você realmente quer mudar a tua vida para o ano que vem, eu sei que essa é uma fase que a gente começa a pensar, né, no ano que vem, você precisa estar comigo nesses 21 dias, a partir do dia 11 de outubro, 21 dias, e vai ter uma condição muito especial. É um processo terapêutico e de autoconhecimento, para você fazer as pazes com a sua história, para você enxergar coisas que você não estava enxergando, para você ter mais força emocional e você ter controle das suas emoções, tá bom? Então, bit.ly/lista blindagem. A Débora, que eu tenho que confiar em mim. Excelente, Débora. Sem confiança não há ação. A gente precisa agora recuperar a sua confiança. Rose Caleiro, fazer perguntas para quebrar os pensamentos destrutivos ou sabotadores. Excelente. A Cristina, a vida acontece no presente, o ego faz de tudo para nos tirar dele. Blindagem emocional para nos conhecer e controlar as vozes perturbadoras. Exato.
A Fabi Life, isso, vida. Você nasceu para dar certo, para ter uma vida excelente. Essa vida sofrida não é o normal. E você não pode normalizar isso. Ah, mas eu tô talvez velho para isso. Não tá, pode ter certeza. A Cíntia tá aqui. A Cíntia tem 70 anos. A Cíntia vem numa brutal transformação, fez a nossa última turma da blindagem emocional, foi uma das pessoas mais ativas da turma. E você vem falar para mim, que ainda não dá tempo? Olha a Cíntia, segue a Cíntia. O José Carlos, marido dela, também estava junto. O Tiago, filho dela, fez a outra turma. E você vem falar para mim que você tá velha? Para. Você pode, se você quiser, se você decidir. Se você decidir por isso. Você tem que decidir. Deixa eu ver aqui. A Patrícia, colocar o ego no cantinho da disciplina. Boa, Patrícia, gostei, hein? Boa. O teu ego não deve ter gostado muito dessa sua sugestão, ele deve estar brigando aí com você. Mas é uma ótima sugestão. O Batiste, como controlar as vozes que te levam para baixo? Fazendo tudo isso que eu te falei aqui, Batiste. Tudo que a gente falou aqui. Tá bom? Bom, acho que não é uma pergunta, né? Eu acho que é o que você aprendeu aqui, né? Mas é esse passo a passo. Principalmente ter blindagem emocional e fazer as pazes com a história. Aí você vai entender que essas vozes, elas não determinam quem você é. O problema é que quando eu não me conheço, eu acredito que essas vozes determinam quem eu sou. Eu sou um fracassado, eu sou uma pessoa que não é capaz, que sempre erra, que sempre perde. Então, por isso que eu preciso me conhecer, por isso que eu preciso fazer as pazes com a minha história. Avani, eu aprendi que enquanto não controlamos as vozes enfraquecedoras da nossa mente, é impossível ter confiança. Sim, exatamente. Por isso que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu controlo as minhas emoções, mais força eu tenho para controlar essas vozes e o ego como consequência. A Daniela, até o dia 1º de outubro você vai moer muito minha mente. É a minha ideia, viu? E não vou deixar de falar isso. O maior aprendizado de hoje foi identificação das batalhas internas. Excelente. Ó, a Cíntia está aqui. Boa, Cíntia. Silvana, ego manipulando para manter sua sobrevivência. Ficar em zona de conforto onde nada acontece. Exato. Oi, Camila. Dá um beijo aí para a família em Olímpia. Voltar a questionar. Excelente. Maravilhosa essa blindagem, por inspiração. Obrigado, Cíntia. Você é uma grande inspiração para todos nós. A Cristina, nunca é tarde para ser feliz. A vida não desiste da gente. Exato, não desista jamais. Karina, é estar presente com seus pensamentos e saber controlá-los. Boa, Karina, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Cíntia, você é a pessoa mais importante da sua vida. Sim. Fabi, o não à vida já vem com ela. Então, bora para sim. Boa. Silvana, observar mais estar em presença. Excelente, Silvana. Se observar nesse processo, hein? Você precisa se observar. E para você se observar, você precisa estar em presença. Enquanto você estiver na correria, você não se observa. A Ceissa, preciso estar mais em presença, diminuir o ritmo e deixar de fugir de mim mesma. Excelente, Ceissa. Muito bom. Amanhã, às 8h15 da manhã, tem live? Claro que tem. Claro que tem. E olha, talvez a live mais importante de todas que eu vou fazer até dia 1º de outubro. Estou falando sério isso. Talvez a mais importante. E eu quero te convidar para estar comigo, por quê? Eu espero que ela fique gravada, mas vai que, né, o tio Mark a gente não conhece, eu não controlo o tio Mark, então esteja presente, tá bom? Esteja presente. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto aqui. O ciclo da rejeição. É uma semana que a gente está falando de ciclos, desde segunda-feira. O ciclo da rejeição. E você precisa encarar esse ciclo da rejeição para você poder mudar a sua história, mudar a sua trajetória, mudar a sua biografia, mudar a sua vida. Então, eu te espero amanhã, às 8h15 da manhã,
para mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela presença do seu ego aqui. Ego, não fica bravo com o Tiogata, eu gosto de você, mas eu controlo você. Eu controlo você, não você me controla mais, tá bom? Eu te vejo às 8h15 da manhã para mais uma live da blindagem emocional. Uma linda noite para você, fica bem, um abraço, tchau!